Shabbat Shalom, Deus abençoe cada um de nós que nessa noite nos reunimos para celebrar esse, essa porta, esse portal, essa graça, essa dimensão espiritual que Deus deixou para nós. Tempo de descanso, tempo de ajuste de contas, tempo de falar para Deus, Deus, eu preciso de Ti mais e mais, é tempo de falar para Deus, Deus, eu quero encerrar a minha semana com a minha ficha zerada contigo, em nome de Jesus, quero que a Tua presença bendita esteja sobre a minha vida, que o meu começo de semana do domingo seja maravilhoso, seja tremendo, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos lá, meus amados, vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos começar um novo ciclo diante de Ti, Senhor. Estamos encerrando essa semana, Pai, e queremos verdadeiramente que Teu Espírito Santo nos ajude a caminhar, não num ciclo de repetições, mas entrando no lugar que Tu queres que nós venhamos a ter, em nome de Jesus, ó Pai, que na semana, Senhor, que venhamos a ter verdadeiramente nosso coração quebrantado, contrito em Tua presença, no domingo, Senhor, aprendendo o teu senhorio, amanhã, hoje, né, na verdade, nesse Shabat, Senhor, já entramos neste lugar de descanso diante de Ti, para termos comunhão, para tomarmos a santificação pertinente a esse dia, para tomarmos as bênçãos que Tu preparaste para esses dias. Então, papai, em nome de Jesus, nos ajuda a termos comunhão contigo e caminharmos na paz, que excede todo o entendimento, em nome de Jesus. Amém? Amados, nesses dias, não é? O Senhor tem falado comigo a respeito da palavra assentou-se. E essa palavra tem crescido no meu espírito. Por quê, irmãos? Hoje, esses dias eu estava meditando, na verdade, hoje se formou algo na minha mente em relação que quando Deus fala assentou-se, Jesus assentou-se, e ele tem ali alguns títulos, ele tem algumas identidades. Então, eu queria compartilhar com os irmãos essa identidade que Jesus Cristo tem para conosco, para que nós entendamos aonde fomos assentados. Ontem, no bate-papo, conversando ali com as irmãs que ali estavam, com o apóstolo, nós perguntamos onde Cristo assentou e onde ele nos assentou. E por que ele dá um comando para a gente? Assenta-te. Então, essas coisas estão muito firmes no meu coração para essa temporada. Tenho usado nas intercessões, tenho usado a meu favor. Às vezes chega alguma notícia, alguma má notícia, e aí eu falo: eu não vou me mexer, eu estou assentada, eu tenho governo, eu vou esperar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores se levantar a meu favor. Quando ele se levantar, eu vou me levantar. Isso tem trazido algo chamado calma, isso tem trazido algo chamado ausência de precipitação, ausência de daquela intempérie chegar e eu sair correndo para fazer algo, porque não há mais essa necessidade. Porque eu entendi, irmãos, que o céu não está em pânico, Cristo está assentado. E ele tem tudo debaixo do seu controle. Então não vai ser a minha pressa, não vai ser a minha precipitação, não vai ser uma palavra que às vezes eu vou trazer de maneira muito. Isso é, quem tem fé não se apressa. A palavra de Deus diz isso. Quem tem fé não se apressa. Então, o Senhor, ele vai querer, antes da gente se levantar para resolver algo, para tomar aquilo, eito, né? Falar, eu vou resolver. Ele quer que primeiro nós falamos, Senhor, eu estou debaixo do teu governo, eu estou debaixo do teu domínio. E essa é a manifestação de fé e descanso. Sim. Então, nós estaremos neste lugar de fé e de descanso. Por quê, irmãos? Porque verdadeiramente cremos no que Deus fez para nós. Então, o que nos falta muitas e muitas vezes para não estarmos assentados é porque verdadeiramente não entendemos o que Cristo fez para nós. Sabe, irmão, se você pegar o tabernáculo, você vai ver ali as coisas que Jesus ele deixou para nós passando pelo sangue dele. Então, ele primeiro, ele levantou um altar de sacrifício no qual ele mesmo morreu. Veja que aquele altar de sacrifício, ele tinha um fogo que foi aceso pelo próprio Deus no altar do sacrifício. Então, por isso que a Nadab e Abiú foram mortos. Por quê? Porque eles pegaram um fogo que não era do altar de sacrifício, ou seja, não era da crucificação de Cristo, não era da morte de Cristo. E a precipitação, às vezes, faz isso, não é? Não estamos ali naquele lugar onde a morte de Cristo está reinando, e principalmente a ressurreição do Cristo vivo está reinando. E aí o que acontece conosco? Nós vamos adiante levando uma obra adâmica.
E aí vai haver o juízo, porque Cristo, ele não vai, aliás, o Pai não é, ele não vai se manifestar sem o sangue do Cordeiro. O nosso Deus, ele trabalha por causa da morte do Cristo vivo, por causa de um sangue derramado. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, nós precisamos entender isso, que Cristo, ele passou ali no altar do sacrifício e colocou ali a sua marca. Então, o sacrifício de Cristo, ele é perfeito. Então, o altar de holocausto é aquele está consumado do nosso Deus. Shalom, irmã Raquel. Aí depois, o que acontece, irmão Ângelo? Então, o que acontece? Depois nós vamos para aquela bacia, a bacia de bronze. E o que é a bacia de bronze? É a palavra de Deus para refletir a nossa imagem naquele lugar. Então, quando nós lemos a palavra, o Cristo vivo tem a palavra final sobre a nossa vida. Então também está consumado, porque ele já deixou a força e o poder da palavra dele para nós. Então nós vamos nos lavar naquela água. Cristo já consumou isso. E a palavra só vai ter vida porque nós temos o Espírito que Cristo deixou para nós. Em sua ressurreição e a descida do Espírito Santo também está consumado. Então, o trabalho do sacerdote, do sumo sacerdote, era ir passando dentro desses elementos e fazendo a obra ano após ano. Então, ele tinha que manter as lâmpadas na menorá. Agora, em primeiro lugar, passou na cortina ali chamado caminho. Aí ele vai agora, abre aquela cortina e passa naquela cortina chamada verdade. E ali ele tem que acender as lâmpadas da menorá. Mas o Senhor Jesus, a palavra de Deus diz que o sangue do Cristo vivo já foi entregue pelo Espírito Eterno. E o Espírito Eterno já veio morar dentro de nós. Então, as lâmpadas do Senhor, do Espírito de Deus, já estão dentro de nós. E pelo sangue do Cordeiro, o fogo que arde no sacrifício de Cristo já estão nessas lâmpadas. E o que precisamos fazer? Pedir para que Deus esteja com essas lâmpadas acesas dentro de nós. Nós não fazemos, nós pedimos. Talvez esse seja nosso maior erro. Nós queremos fazer algo. Quando Deus está falando, peça, pedir e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Então, são atitudes espirituais de quem busca, de quem pede, quem bate. Bate à porta do nosso Deus. E se nós pedirmos, ele fala na palavra, se vocês pedirem um espírito, eu não vou dar um escorpião, uma pedra, não vou dar algo dessa maneira, mas eu vou dar o espírito prometido para vocês. Então, irmãos, o que nós precisamos? Verdadeiramente, nós precisamos começar a crer no que Deus despejou sobre nós, a manifestação de vida e do cessar das nossas obras. Você pode entender isso? A palavra de Deus diz que o Pai, ele cessou as suas obras e nós também cessamos das nossas. Essa é uma palavra que está lá em Hebreus, se eu não me engano, capítulo 4. E aí ele pega e entra nesse lugar chamado verdade, e ele acende as menorás, as lâmpadas da menorá, e ele está falando para nós, olha, eu já fiz isso para você. Boa noite, pastora Margarida, seja bem-vinda. Shabbat shalom. Aí ele vai para os pães da presença. Quem é o corpo? Quem é o pão da vida? Eu sou o pão vivo que desceu do céu, o Cristo vivo. E que mesa é essa? É a mesa do próprio sacrifício do nosso Cristo, que se entregou para que nós tivéssemos lugar para comer com Ele. Então já está tudo pronto, está consumado o que Cristo fez, irmãos. Aí a gente vai andando ali, o sacerdote vai andando e colocando as coisas no lugar, o sacerdote e o sumo sacerdote. E aí o que ele faz? Ele vai para o altar da adoração, onde ele vai pegar o incenso que está nesse altar aceso com o fogo lá do primeiro lugar de holocausto ali, não é? Na primeira grelha que tinha ali, ele vai, pega o fogo daquele lugar e leva para o altar do incenso. E dali ele vai pegar o incensário e colocar os elementos e vai sacudir aquele elemento até que aquele lugar fique cheio da fumaça perfumada, para depois entrar no Santo dos Santos. Aí ele entra no Santo dos Santos, porque essa fumaça, para que a nossa carnalidade fosse encoberta, né? A carnalidade do sumo sacerdote fosse encoberta. Aí ele rasga aquele véu, entra para ministrar ali, e ali vai colocar nas pontas do altar o sangue, não é? Só que o que acontece? Naquele lugar ele encontra, né, no altar ali, na arca do concerto, ele encontra aqueles elementos já
todos preparados com a glória do nosso Deus, e ele vai trazer a justificação no sangue daquele animal que foi oferecido lá naquele primeiro altar. Mas onde eu quero chegar com tudo isso? Você reparou que o sacerdote estava em todo o tempo trabalhando? Em todo o tempo não havia um lugar para ele se assentar? Quando ele acabava de fazer tudo isso, ele tinha que pegar e sair da tenda e ir viver a sua vida de sumo sacerdote normalmente. Só que o nosso sumo sacerdote, ele terminou todo esse trabalho, irmãos, e assentou-se. Ele assentou-se para trazer o governo. Ele falou: Eis que eu estive morto, mas agora eu estou vivo pelo século dos séculos e eu tomei a chave do inferno e da morte. Então ele se assentou. E o que que ele quer que você e eu façamos? Sabe, naquele barco da tempestade, onde os discípulos ficaram tão apavorados com aquele mar levantado, com aquela coisa toda acontecendo, os adversários ali, daquele tipo de, vamos colocar assim, de trono maldito, né? Daquele espírito territorial que não queria que Jesus chegasse àquele lugar para libertar o Gadareno, toda aquela movimentação das trevas para impedir que Jesus chegasse àquele lugar com a palavra de libertação. O que Jesus estava fazendo? Dormindo. E o que ele esperava que os discípulos fizessem pela palavra dele? Homens de pequena fé. Por que não expulsaram? Por que não deram comando? Por que não vieram dormir comigo? Então, o Senhor está esperando que a gente o imite. Então, onde estão os imitadores do Cristo vivo? Se ele está assentado, ele está falando para nós: assenta-te. Amados, e olha que coisa tão tremenda nessa palavra, que eu quero deixar bem pautado aqui em Hebreus capítulo 10, aqui ó, no versículo 12. Olha que coisa tremenda. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Ele se assentou. Ele não foi lá fora esperar mais um ano para realizar o mesmo tipo de sacrifício. Ele fez o sacrifício e se assentou. Ele se assentou para o governo. Ele se assentou para entregar a nós uma posição. E a palavra de Deus aqui, isso eu li em Hebreus capítulo 10, versículo 12. Agora, olha o que fala em Efésios capítulo 2. Veja o que fala aqui, ó. Mas Deus, sendo rico, a partir do versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos pecados, em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Então, ele tirou a gente da morte e trouxe para a vida. E pela graça vocês são salvos. E juntamente com Cristo, com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Onde Cristo está sentado? À destra do Pai. Onde Ele nos fez assentar? Junto com Cristo. Então, se Ele nos fez assentar nos lugares celestiais junto com Cristo, Cristo faz o que naquele lugar? À destra do Pai. O Pai o exaltou e colocou o nome de Jesus acima de todas as coisas, juntamente com a sua palavra. E o que Deus espera, que dentro desse posicional do nosso espírito, presta bem atenção nisso, do nosso espírito, ali nessa posição, o que é que Deus espera que a gente faça? Deus estava esperando aqueles homens, na imitação do próprio Cristo, ou dar comando àquela tempestade e aquele mar revolto que estava ao redor deles, ou dominar a natureza, porque eles já tinham visto isso, ou eles se deitarem com Cristo e descansarem. Então, o que Deus está esperando que eu e você façamos ao nos assentar no Espírito, nas regiões celestiais, à destra de Deus, juntamente com Cristo? Entenda, um trono de glória exaltado, e ele fala lá em Jeremias capítulo 17, nesse lugar ele colocou o seu santuário. Nós somos santuários de Deus. Então nós precisamos imaginar isso. No Shabat, que nós pregamos, acho que há 4 sábados, sexta passada, nós pregamos isso. Então imagine um grande trono, imagine o Senhor, o Cristo vivo, assentado e nos colocar no colo dele. E é por isso que eu tenho usado esse recurso espiritual tão tremendo e tão poderoso quando a minha alma quer se agitar com a má notícia que chega. Estou assentada. Cristo não se movimentou, não me movimentarei.
Estou aguardando o comando do meu Deus que está sentado. E o que ele faz? Ele está reinando. Então eu também vou reinar. Mas eu espero o comando do meu Deus. Você entende para onde vai a força do braço? Para onde vai a precipitação? Para onde vai aquele desejo de fazer tudo na força do nosso entendimento? Irmãos, nós não temos entendimento para lutar com as batalhas que vêm na nossa vida. Nós não temos entendimento. Nós recebemos uma má notícia tão terrível na segunda-feira passada, acho que foi, sábado, eu não lembro, domingo. Foi um dia que recebemos uma má notícia tão terrível. Eu falei para o meu esposo: vou fazer, vou virar, vou mexer, vai acontecer. Aí o Espírito Santo falou: você não está sentado? Eu falei: então, mas a partir de agora eu estou sentada. Eu vou esperar o senhor movimentar. E ele trouxe uma estratégia onde ele está descobrindo todo um arsenal de guerra preparado contra uma pessoa. Porque simplesmente eu resolvi assentar-me ao invés de querer resolver aquilo que não tem condições para resolver. É intrincado, irmãos, é uma teia de aranha. Não dá para eu me mover sem quebrar tudo. Sim, governar. Porque só Deus conhece o tecido dessa teia de aranha. Com o que vai ser cortado? Como vai ser desfeito? Eu não tenho entendimento para isso. E isso vai tornar a tua vida e a minha vida em humildes, pessoas humildes, de espírito humilde. Porque o que é humildade? É um espírito. A humildade ela é do coração, é um coração que se torna humilde, irmãos. Porque às vezes nós falamos: eu sou humilde, eu sou humilde. Mas como nós somos humildes se nós não esperamos o comando de Deus? Como somos humildes se não esperamos Deus falar conosco como Ele quer que seja feito algo? Como somos humildes se Deus nos dá uma palavra de conhecimento e já nós corremos fazer aquela palavra sem nenhuma sabedoria de aplicabilidade daquela palavra? Sem discernir o espírito, sem discernir o modo, sem discernir o espírito, já vamos correndo, já vamos falando, já vamos fazendo. Então, as notícias agora chegam, eu falo: Senhor, eu vou governar. Estou em lugar de assento. Tomei posse. Agora é uma realidade para a minha alma e eu não quero sair nunca mais desse lugar. Nunca mais, irmãos. É um lugar de muita paz, de muita tranquilidade e de muita segurança. Porque Deus me assentou. Olha o que a palavra de Deus fala. E nos fez assentar. Não é uma decisão nossa. Foi completo o que ele fez. Ele falou: olha, eu vou me assentar e vou dar lugar para vocês. Eu quero assentar vocês. Olha que amor. Olha que coisa tremenda. Deus não é egoísta, ele dividiu o governo dele conosco. E eu falei no começo a respeito das características do nosso Deus. Qual é a característica dele? É ser rei. E aí ele fala: vocês são reis e eu sou rei de vocês. Olha que coisa. Não sei se isso influencia a sua vida, mas Jesus tem uma característica e nos deu a mesma característica. Eu sou rei e vocês são reis. E eu sou rei acima de vocês. Não é, irmã Daiane? Olha que coisa. Aí ele fala: eu sou o Senhor e vocês são senhores. Então eu sou o Senhor dos senhores. E o que fazemos com o nosso senhorio, irmãos? O que fazemos com o nosso reinado, irmãos? Porcos na Sala, ele está tão alinhado com o caminho profético que Deus tem para o nosso ministério, para as nossas vidas e tudo quanto estamos fazendo. Ele está tão dentro daquilo que o Pai está destrinchando para nós tomarmos posicionamento de reis, de senhores, de governantes, de quem tem verdadeiramente um lugar cativo no colo do nosso Deus, que é maravilhoso ver. É que eu conheço meu esposo. Porco na sala, na literatura do meu esposo. Inimaginável. Mas o Senhor veio e deu esse comando para ele: porco na sala. E como ele disse lá no primeiro dia: Senhor, não tem entendimento, não sei o que vai acontecer, o que vai fazer. Mas dentro daquilo que é a minha função ministerial, entendo o que Deus está fazendo. Ele está levantando a sua igreja para não admitir mais lugares onde não há governo. E ele tem falado claramente a cada dia nesse livro: os adversários, os demônios são transgressores. Então não deixe que a transgressão domine a tua casa. Então o que Deus está falando no Shabat? Governe. Não deixe que a transgressão domine a tua casa. Tire os porcos da sala. Através do meu espírito, através do meu governo. Chegou uma notícia de que tem um adversário novo? Governe sobre ele. Através do quê?
através de você, esperar a minha palavra, esperar o meu comando, porque eu não sou o rei, eu não sou o Senhor dos reis e senhores, eu não sou isso. Então você espera que daqui a pouco você vai ver que eu mesmo vou falar como você vai destruir esse porco que entrou aí. Então, o nosso trabalho, ele começa a ser muito facilitado. Muito facilitado. Porque aí você espera e daqui a pouco ele começa a trazer uma coisa, outra coisa, outra coisa. Eu falei para as irmãs do grupo de intercessão, por favor, orem por mim, porque eu tenho muita coisa para colocar em ordem. E é verdade, irmãos, tem muita coisa para colocar em ordem. Graças a Deus, estou colocando e vou ticando e vou ticando. Eu tenho uma lista de coisas para fazer. E eu até coloquei de testemunho para elas, acho que foi no sábado passado. Irmãs, o Senhor me deu em 20 minutos toda uma estratégia de algo que eu não via saída de jeito nenhum. Em 20 minutos. Eu estava deitada, o Senhor começou a falar comigo. E eu só peguei o celular, comecei a anotar, 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 anotar. Está pronto o esquema. Agora eu tenho que pegar um dia, vir, gravar e depois liberar nos lugares que eu tenho que dar comando. Olha que coisa tremenda. Não tive que fazer nada, só ouvir, só descansar. Falei, Senhor, eu tenho que fazer tudo isso, mas eu vou governar, vou esperar em Ti. E o Senhor deu toda aquela estratégia. Então, isso já era algo que estava há tempos parado, paralisado, mas o Senhor começou a manifestar a glória dele para poder pôr em ordem. Sabe por quê, irmãos? Porque a obra é dele, não é tua. A obra é dele, não é minha. E ele tem a primazia da obra. Você entende isso? Talvez nós queiramos ter a primazia da obra. Por isso que saímos tão desesperados para fazer. Estou falando de mim. Porque às vezes penso que a obra é minha, não é? Então eu tenho que sair desesperada. Vou fazer, vou cumprir, vou isso, vou aquilo. A irmã Luiz trouxe uma palavra muito boa hoje, lá no dia da ministração dela, ela trouxe a respeito daquilo que, como foi que ela disse? Que Deus está esperando, não a nossa agenda cumprida, mas Ele está esperando o relacionamento. E eu falei para ela, deu no meio, hein? Por quê? Porque é exatamente isso. Qual a motivação que eu quero a minha agenda cumprida? Porque justamente eu estou num caminho profético de voltar a um relacionamento mais íntimo e mais profundo com o Senhor meu Deus, para voltar àquele lugar que nunca jamais eu poderia ter saído. E eu estou caminhando para esse retorno, o lugar de governo, através de relacionamento, através de me aquietar e ouvir-lhe a voz. E onde você está? Onde cada um de nós que aqui estamos ouvindo, estamos na atividade, no frenesi, no frenético que tem essa vida? Corre! Corre! Você precisa dar conta. Fazer muitas coisas, irmãos, não está errado, porque Paulo falou: olha, eu sou muito mais abundante que todos vocês no meio da obra do Senhor, porque a graça de Deus operou em mim. Olha o que Paulo diz. A graça de Deus operou em mim para eu fazer muitas coisas, mais abundante que todos vocês. Então, ele não estava no ativismo, estava na graça. Mas qual é o segredo da graça? A humilhação. Eu dou graça aos que se humilham. Eu dou graça aos humildes. Então, eu posso fazer muitas coisas, mas não correndo de elemento em elemento dentro do tabernáculo, como se Deus, o meu Cristo, o meu Rei, o meu Senhor, já não tivesse feito. Porque não tinha descanso. Então eu corro naquele. Ah, então tá. Eu preciso do pão da revelação, o pão da presença, o que está aqui. E meu coração, ao invés de estar pacificado, estava aflito, porque não tinha aquela confiança total de que Deus ia me dar uma palavra, uma revelação. Você entende? Havia uma inquietação no meu coração, não uma paz perfeita. E o que Deus está falando para nós, olha, você vai ministrar no meu santuário, vai fazer o meu sacerdócio. Então receba o sumo sacerdote da sua confissão para fazer a minha obra. O teu coração precisa estar em paz, pacificado. Você se assentou aqui hoje para trazer a palavra de Deus, então não permita que a inquietação, glória a Deus, isso mesmo, irmã, e que em nome de Jesus que a irmã cresça nisso, porque vai sair a essência de Deus, não a essência que a irmã Daiane colocou aqui da vida dela. Ela falou, irmão, está gostoso fazer isso. Por quê?
Porque quando for liberado, não é a minha essência da Fátima, não é, não, irmãos. É a essência do Espírito de Deus, do conhecimento de Deus. Senhor, estou indo assentar. Eu estou indo trazer a palavra para o teu povo. O senhor pode estar lá? O senhor vai lá comigo? O senhor me deu a palavra. O senhor falou que o senhor era rei dos reis, senhor dos senhores e meu pai. Que eu não falei ainda, mas vou falar daqui a pouco. Então eu tenho que confiar. Se ele começou a palavra, ele vai terminar. Eu tenho que confiar nisso. Então, irmãos, é algo em que Deus está falando. Você quer o Shabat? Você quer descanso? Assenta-te. Assenta no lugar que eu te dei. Não se assente em qualquer lugar. Assenta-te no lugar que eu te dei. Que aí vai ser o quê? Olha lá. Isaías 52, capítulo 1 ao 3, versículo 1 ao 3. Desperta, desperta. O que Deus está falando? Sai desse sono da religião de Beuzebu e das manipulações de Jezabel e as coisas da passividade de Acabe. Sai desses lugares e desperta verdadeiramente e reveste da tua fortaleza. O que é a fortaleza de Deus? É a palavra de Deus. Tua verdade é meu escudo, é meu baluarte. Então, Deus está trazendo a verdade dele para nós. E aí nós revestimos dessa verdade. Não, Deus está falando para eu assentar? Isso é verdadeiro. O caráter de Deus não muda. Ele é fiel. Então, estarei assentada. É para assentar? O Senhor me assentou? É um princípio da palavra de Deus lá de Efésios. O Senhor se assentou depois que fez tudo. Então, quer dizer que não é para eu ficar correndo no meio do teu santuário para fazer a obra que o Senhor já fez? Então, eu vou me assentar verdadeiramente. E vou me revestir da tua fortaleza. E olha aqui, amados, olha que coisa tremenda que está no livro de Efésios, nesse mesmo lugar, capítulo 2, versículo 10. Olha o que ele fala. Pois somos feitura de Jesus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Olha que perfeição, que encaixe de palavra. Eu quero que vocês se assentem, se revistam da fortaleza. Qual é a fortaleza? Da minha palavra, que vai levar vocês a fazerem as obras que eu preparei para vocês, quando vocês estão assentados, não é em pé correndo. Ah, eu tenho que dar conta disso, eu tenho que dar conta daquilo, eu tenho que ir, eu tenho que aquilo. Irmãos, ainda que atrase, falei para as irmãs na intercessão, estou atrasada, mas vai ser Deus que vai fazer isso. Então, hoje consegui liberar a pauta 2, consegui liberar a oração para isso, ontem consegui liberar outra oração, estou conseguindo liberar, não para cumprir uma agenda, não para estar tudo ticado, mas para poder estar assentada cada vez mais com o meu Deus, e quando eu me levantar, o Senhor, o meu Deus, estará levantado comigo. Porque foi ele quem me levantou, porque ele falou assim: ó, eu tenho boas obras para vocês que eu criei para vocês desde antes da fundação do mundo, para que vocês andem nela. Então, isso é muito conselho do Espírito de conselho para nós andarmos, irmãos. Deus está nos aconselhando. A palavra de Deus nos Salmos diz: eu, sob as minhas vistas, vou te dar conselho e vou te ensinar o que é útil. Então é isso que Deus está ensinando, a utilidade de nos aceitarmos nele. Ele quer nos trazer descanso, um descanso verdadeiro, um descanso prático. Veja que eu não estou trazendo aqui uma filosofia para nós ficarmos meditando nela, ou ficarmos fazendo um som, ou ficarmos em meditações estéreis. Não é isso que Deus está falando. Deus está falando que a palavra dele é espírito e vida. E se tem vida, nós podemos praticar. Então ele está falando, você se assenta. Tá bom, mas e daí? E daí que quando você está sentada, chegou o que for que chegar, eu estou assentada e vou esperar Deus me dar comando. Ah, irmã, mas o caso é urgente. Espere a palavra subir no teu coração. Sempre me lembro da palavra do irmão Luciano Subirá, pastor, que ele falou o seguinte: um dia estava ele, foi gravar o Sub-12, e aí chegou um assaltante e pegou e falou para dar todo o equipamento. Eles estavam em três irmãos, estava ele e mais dois irmãos. E ele falou: nós olhamos para nós, fortinhos, nós poderíamos dar conta daquele rapaz. Mas aí o que ele fez? Ei, ei, ei! Ele estava assentado. Era um caso de assalto, precisava ser rápido. Agora, nós achamos que o nosso Deus, no meio da urgência, Deus vai ser demorado. Nós vamos ser mais rápido que Deus. Nós. E aí, ele pegou e falou, disse que olhou a circunstância e falou: nós somos em três, eu acho que dá, a boca dá.
Aí a palavra subiu, não resista ao perverso. Está em Mateus. Ele entregou tudo. Deu comando para o restante do povo lá do grupo, em 3, falou, fiquem quietos, vamos entregar. Por quê? Ele recebeu um comando. Ele estava governando. Ele não se precipitou. Não, eu vou resolver. É que a gente aguenta. E aí leva um tiro e perde a carreira que estava proposta para ele. Então, irmãos, é desse tipo de assentar que o Senhor está falando. Porque nós não vamos ser mais rápidos que o nosso Deus. Porque no meio daquilo que é, ai, que terrível que aconteceu, ao invés de assentarmos, nós vamos para frente para fazer algo, sabe por quê? Porque não confiamos no Senhor. Lembra quando eu e o apóstolo Alexandre mandamos R$ 1.500 para pagamos um boleto que não tinha nada a ver com Mateus? Por quê? Porque eu não estava sentado. Porque se eu tivesse assentada, eu ia esperar e falar, Senhor, o que é isso, hein? Como é isso? O que é para fazer aqui? Porque eu não sou Deus para resolver os problemas do meu filho. Deus é Deus. Por mais que eu o ame com todas as forças do meu coração, por mais que eu queria que o Mateus nunca sofresse um risquinho assim, que é o desejo de todo pai, toda mãe, que nossos filhos não sofram, ele vai precisar sofrer. Porque no mundo tereis aflições, é princípio. Então, por mais que a gente tente minimizar, quem governa é o Senhor, o nosso Deus. Então, se eu tivesse assentada, eu iria governar e falar, amor, chegou isso aqui do Mateus. Calma, vamos orar. E aí Deus daria comando. Mas como estamos assim, idolatrando, como o apóstolo Alexandre já deu testemunho, idolatrando, com aquela pressa, ai meu Deus, porque você vai tomar um tiro na cabeça? Não, não ia tomar tiro na cabeça, mesmo que fosse tomar, ainda assim, o nosso Deus, para nós entrarmos em governo, irmãos. Em governo. Mas não, é a nossa sabedoria. Por isso que Deus fala, não seja sábio aos seus próprios olhos. Quer entrar no descanso? Vai governar. Reveste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas roupagens formosas. Quais são essas roupagens formosas? São o linho fino que o Senhor deixou para nós. As obras de justiça. E que é a obra de justiça? É o crer que Jesus foi enviado pelo Pai. O que é obra de justiça? É Deus dar comando e a gente crer naquilo, como Abraão creu. Abraão creu na palavra do Senhor e isso foi imputado por justiça. Isso, exatamente, irmã Dayana. Então, são essas manifestações de Deus. Então, quando a irmã Louise falou a respeito da agenda, o espírito de acusação, ele já veio rapidinho para misturar-se com a palavra. Aí, tá vendo? Você está só querendo ticar o quanto de coisa você tem que fazer. Não, eu não estou só querendo ticar, não. Eu estou colocando a minha vida em ordem, porque quanto mais em ordem eu colocar a minha vida dentro da minha agenda, assim, que eu estou ticando dia após dia, eu vou estar com o meu coração mais e mais livre para o governo, meu Deus. Cada uma dessas coisas eu tenho pedido para Deus, estou sentada, vem me ajudar. Então, não venha distorcer a palavra da minha irmã, a profeta, porque eu não vou permitir. Governo. O adversário, ele é sutil, ele traz pensamentos como se fosse nosso. Porco na sala da nossa mente, querendo me condenar, me acusar, algo que eu tenho pedido para Deus, fazendo com excelência, buscando a graça e a misericórdia de Deus. Mas o adversário quer que eu faça o quê? Que eu transpire na hora de fazer o trabalho para Deus. Por quê? Os sacerdotes tinham a roupa de baixo de linho para não transpirar. Sabe por quê? Suor é maldição, irmãos. Mas o adversário quer que a gente continue na maldição das nossas obras. Veja que sério é esse negócio de governar. Nós saímos da maldição de fazermos a nossa própria vontade, fazermos a obra de Deus sem Deus, fazermos as obras de Deus sem o linho fino, que é a vestimenta do sacerdote. A primeira vestimenta do sacerdote é o calção de linho fino, de linho puro. E aí, o Senhor vem e nos traz para nós essa palavra, veste-te das tuas vestes formosas, ó Jerusalém, que é o quê? É a vestidura da justiça que Jesus deu para nós. E aí ele fala, ó cidade santa, porque não mais entrará em ti nem incircunciso nem imundo. Porque, lógico, você está dentro do governo, lá no trono, junto com a glória de Deus, e você está gerenciando a sua vida lá desse lugar espiritual, o teu espírito bebendo das águas da vida. Quando vier o incircunciso ou o imundo para entrar na tua alma através da má notícia, quem vai reger?
Vai ser a sua alma ou a sua carne? Ou vai ser o teu espírito governando no colo do teu pai? Quem vai reger agora? Quando nós damos aquele break, opa, calma, não vou te dar crédito, vou esperar o meu Deus me dar comando, não vou entrar em discussão à toa com ninguém, não vou querer ter razão nisso, não vou querer aquilo. Você vai entrando num lugar de descanso e o imundo e o incircunciso não vai ter lugar mais para entrar dentro de nós, irmãos. Porque a nossa alma vai estar guardada pela regência do nosso espírito que está governando junto ao Espírito de Deus. E aí a nossa alma é conquistada. E aí tem salvação para a nossa alma, como fala o irmão Tiago, lá no capítulo 1. Mas o que tem acontecido com a igreja? A igreja se autogerencia. A igreja, infelizmente, se autorrege. A igreja, infelizmente, está com sua própria agenda, como eu estava até esses dias. Eu não posso ter mais a minha própria agenda, porque eu estarei em adultério espiritual, como o apóstolo Alexandre pregou esses dias. Não posso, irmãos. Porque quem está no comando da minha vida? Chega isso, eu pego. Chega aquilo, eu pego. Chega aquilo outro, eu pego. Chega não sei o que, eu pego. Um ou outro eu oro. Mas eu tenho que orar todas as coisas para que eu pegue. Para que depois eu não seja confundida, nem enganada. O que eu vou fazer no lugar que Deus não me mandou ir? O que eu vou fazer uma oração que Deus não me mandou orar? Ou o que eu vou orar se eu não perguntei para Deus o que Ele quer que eu ore? Está faltando governo. E aí eu vou orando e vou atropelando tudo e vou fazendo a obra de Deus sem Deus. Quem está recebendo isso? Quem está fazendo isso? Deus é bom. Nós precisamos entender essas coisas. É claro que Deus tem cuidado para com as vidas que estão recebendo a palavra. Ele vai cuidar da tua vida, porque ele tem compromisso com você também. Mas ele vai ter que me corrigir e falar, viu? Você está pegando tanta coisa para quê? Você está fazendo tanta coisa por quê? Vamos alinhar tudo isso? Vamos colocar a casa em ordem? Eu quero que você faça aquilo que eu te dou para fazer, não o que você quer fazer. Então vamos resolver? E aí ele veio resolvendo. E o adversário, logicamente, vai interferir, vai interferir, não, ele vai querer interferir na minha caminhada, nessa reconquista do território para o meu Deus. Então, somente para o meu Deus. Então, eu preciso entender que ele vai vir com as suas astúcias, tentando me condenar novamente. Eu preciso entender que o adversário vai tentar me levar para aquele lugar de autocondenação novamente. Eu preciso entender que o adversário vai querer colocar as suas patas de acusação contra a minha vida novamente. E vai caber a mim não permitir isso e falar, eu estou pacificada pelo meu Deus. E Deus, esses dias, como diz a irmã Geni, me deu ainda uma chave, que é uma palavra que está em Filipenses capítulo 4. O que é puro? O que tem virtude? O que tem boa fama? O que é respeitável? O que é puro, se eu não me engano? São 8 virtudes que tem lá em Filipenses capítulo 4. 8 virtudes. Seja isso que segure na tua cabeça. Então, o que está chegando e que não tem virtude, eu estou conseguindo discernir muito rapidamente. Isso não é de Deus. Não é isso que Deus pensa a meu respeito. Então, porco, saia fora. Gerência, governo, regência, rei dos reis e senhor dos senhores. Eu sou uma senhora de Deus. Eu sou uma rainha de Deus. Que orgulhosa. Não, eu estou assumindo a palavra. O orgulhoso é aquele que não aceita a realidade da palavra. Esse é orgulhoso. Porque foi exatamente o que aconteceu com aqueles meninos quando eles não quiseram receber o comando de Deus para entrar na terra prometida. Era gigante, era uma terra difícil de entrar, era impossível de entrar. Porque o muro de Jericó caminhava, se eu não me engano, 2 carruagens correndo ao redor da cidade assim, ó. Era um muro, verdadeiramente uma fortaleza, possível de entrar. Mas os humildes foram que creram em Deus. Então, eu sou humilde quando eu creio que Deus me chama de rainha. Eu sou humilde quando Deus me chama de senhora. Porque ele falou que ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Agora, quem foi mesmo que o Senhor fez de rei e de senhor? Não foi nenhum animal, irmãos. Fomos nós, os seres humanos. E precisamos assumir isso. E depois, eu creio que talvez o mais importante de todos seja recebermos que nós estamos no trono do Pai. No trono do Pai, você pode glorificar ao Senhor. Nós estamos assentados no colo do Pai. E se você estiver triste, ao invés de se levantar para governar, você pode simplesmente olhar para os olhos do Pai. E se você, a má notícia chegar,
e for uma má notícia que te entristece muito, coisas que você gostaria que não tivesse acontecido com pessoas que você ama tanto, você pode olhar para os olhos do Pai e falar: Pai, eu não tenho governo, mas olha aqui para dentro de mim, eu estou assentada no teu colo. E ao invés de governar, você vai pedir para ele te abraçar. Você continua no colo. Cristo Jesus é o nosso Pai, está escrito em Hebreus capítulo 2. Irmãos, se não for para amarmos esse Deus, eu não sei o que nós vamos amar mais. Porque ele se revela. Ele se revela. Se revela um Deus poderoso. Lembra que o apóstolo Alexandre falou da impotência? Irmãos, quanta impotência na minha vida. Mas eu aprendi a confiar que potente é o Senhor. Na minha impotência, se eu soubesse o princípio de governo, talvez eu não tenha ficado em tantos lugares de prisões como eu fiquei, tantos lugares de cativeiro, tantas dores como eu sofri. Porque quantas notícias entraram, profundamente machucaram profundamente a minha alma, porque mesmo sendo crente, eu não estava sentada. Não porque Deus não me aceitou, mas porque eu não conhecia a realidade de estar assentada. Então eu não tinha governo. Quer ver uma coisa que feriu a minha alma terrivelmente? Quando o meu esposo falou que não queria mais o pastoreio. E eu me senti uma peteca. Fez um sentimento de impotência horrível. Falei: senhor, sou uma peteca? E eu fiquei, sei lá quanto tempo, com a mão no cintura assim, ó. Tipo: senhor, o senhor não vai fazer nada? Todo mundo já conhece a história. O senhor não vai fazer nada? Porque eu sou pastora por tua causa. O senhor não vai fazer nada? E a minha alma foi definhando naquele momento. Uma impotência, uma dor. Falei: senhor, está brincando com o senhor? Não é comigo. O senhor faz alguma coisa. O que eu queria que Deus fizesse? Uma vingança. Claro, uma vingança. Aí Deus me ensinou que ele não trabalha com vingança. Ele trabalha com verdade e justiça. Não trabalha com vingança. Vingança é do coração do homem. A vingança de Deus, ela é pautada nisso. Na verdade e na justiça. Deus não trabalha com sentimentos humanos, amados. Ele não trabalha com esses sentimentos caídos. Ele trabalha com seus próprios sentimentos, que são nobres e mais altos. Então, aquilo foi uma manifestação de impotência muito grande. E hoje, claro, determinadas situações, como eu disse para os irmãos, que eu falei: eu vou fazer, vou mexer, vou virar. Sentimento terrível de impotência. Mas esse aquilo maculou a minha alma. Não maculou, sabe por quê? Porque eu entrei para governo. Quando eu falei: eu vou fazer, vou mexer, o senhor falou: não está governando? E aí eu entrei para o lugar de governo e aquela ansiedade: eu vou fazer, vou mexer, aquela tristeza, aquela dor que quis se manifestar através daquela ferida, não conseguiu ir para frente. A ferida foi curada. E hoje eu estou num lugar, num posicionamento de intercessão para amontoar brasas vivas na cabeça daqueles que trouxeram uma má notícia tão grande, eles mesmos sendo os algozes. Você entende a diferença? Isso é governo. Eu não estou falando isso para me ensoberbecer, eu estou falando isso para exemplificar que é possível. É possível chegar a uma má notícia com poder de destruição e nós revertemos o quadro e colocarmos os princípios do reino para funcionar. É disso que eu estou falando. Colocarmos os princípios do reino para funcionar. E ali, naquele momento, depois que o Senhor conseguiu falar comigo que era para eu entrar em governo, eu consegui ver o Rei dos Reis, eu consegui ver o Senhor dos Senhores e eu consegui ver o meu Pai. Você vai querer ficar sentado em outro lugar? Te aconselho que não. Não vou mais, irmã. Não vou mais na força do braço. Não ia dar certo. Ia só ferir, ia machucar, ia fazer uma ruaça. Não preciso mais disso. Posso descansar e saber quem Ele é para mim. É isso que Deus está querendo. Eu quero que você saiba quem eu sou para você. Eu quero que você conheça a minha força. E os lugares de impotência serão sarados, serão revertidos, serão arrancados da tua vida. E você vai perceber o quanto você é poderoso. Não em si mesmo, mas porque você é muito fraco diante de mim. Você quer que eu venha para te ajudar. Meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então você vai ficando fraco. Falando para Deus: ai Deus, eu não vou resolver isso não. Vai ficando até meio manhoso, não é? Não vou resolver isso não. Eu creio que o Senhor tem um trem melhor.
Vem cá, Jesus, vou ficar aqui no teu colo de amor. Vai lá resolver para mim. Aí daqui a pouco vem a palavra da verdade. Aí você levanta cheio de Cristo. Aí você vai lá resolver. E você não tem que fazer nada. Só liberar a palavra. Só liberar o comando. Você entende? Não precisa mais. Não precisa mais. Ele preparou as boas obras. Só que essas boas obras só vão ser descobertas nesse lugar, no colo de Deus, na intimidade de Deus, esperando Deus, aguardando Deus, falando: eu estou aqui, eu preciso te ouvir. O Senhor nos guarde nesse lugar, irmãos. O Senhor nos guarde poderosamente nesse lugar de proteção. Isso é uma fortaleza de Deus para nós. Torre forte é o nome do Senhor, e para lá os justos correm. Corre para lá, no nome do Senhor, na identidade de rei, de Senhor, de pai. Corre para essa identidade, para essa pessoa bendita e fica lá, escondida, no esconderijo do Altíssimo, escondido, guardado, nesse esconderijo. O adversário está te assolando, fala para ele: eu vou ter com meu pai. Daqui a pouco eu volto. Fica lá no colo dele. Irmã, mas está doendo, mas fica no colo. Irmã, mas fica no colo. Espera. Daqui a pouquinho o teu inimigo está na tua mão. Porque esse é o trabalho de Deus. Ele fala isso na palavra, no Salmo 18. Ele traz o inimigo nas nossas mãos. Ele quer que a gente ponha o nosso pé no pescoço do nosso inimigo. Ele trabalha por nós. Então eu quero deixar essa palavra hoje para você. Porque aqui fala assim, ó: Cidade Santa, não vai entrar em você nem incircunciso, nem imundo, muito pelo contrário, aquilo que tiver de incircuncisão e de imundície vai sair, não é? Através de nós nos vestirmos dessa fortaleza, dessas roupagens formosas. Aí ele fala: sacode-te do pó, sacode-te do pó. Olha que coisa tremenda. Deixa a natureza adâmica. Pó, o Senhor formou o homem. Deixa a natureza adâmica, deixa a comida de serpente para lá. Porque o que Deus mandou a serpente comer? Não foi pó? Não sou mais alimento de serpente, irmãos. Não sou mais. Eu preciso entender isso. Eu preciso desfrutar disso em todas as áreas da minha vida. Consegui em algumas e eu vou exercitar isso pela misericórdia e a graça do meu Deus. Ele vai me dar isso. Não quero mais ser alimento de serpente. Comerás pó. Se transformou até em dragão, mas você vai ver lá em Apocalipse que ela é um dragão. De tanto que comeu a bicha. O pó, a humanidade se alimentou disso. E você pode falar para a serpente: eu não sou mais teu alimento, eu sacudo o meu pó. Não sou mais teu alimento. E aí ele fala: levanta-te. Ou seja, saia desse lugar onde você está sentado, que não é o trono de Deus. E aí ele fala: levanta-te e toma assento. Aonde? Agora é intencional. Agora é um comando. Primeiro ele fez judicialmente, em Cristo. Ordem judicial. Eu assento eles, porque eu decidi que seja assim. E o adversário não pode colocar a sua pata nisso, a não ser nos escondendo dessa realidade, né? Porque aí ele vem e nos mantém na ignorância, e a ignorância nos faz cativos ou nos faz perecer. Mas aí o Senhor fala para nós: ó, eu estou te deixando claro, eu quero que você tome assento. Tome assento, ó Jerusalém. Solta-te das cadeias do teu pescoço. Ó cativa filha de Jerusalém. Ele está falando para nós hoje. Quebra essa cadeia, sacode esse pó, levanta. Se você não assentou-se ainda, hoje é o dia que Deus está falando com você. Vai se assentar. Sacode esse pó, levanta desse lugar que você está sentado errado, nesse descanso errado, nesse shabat errado. Sai desse lugar agora. Diz a palavra ainda: solta-te das cadeias do pescoço, ó cativa filha de Sião. O que é Sião, irmãos? Pega Hebreus lá para você ver. A cidade de Deus, lá no Monte Sião, reinado, governo, onde está a Assembleia dos Justos, aqueles que foram aperfeiçoados pelo Senhor. Esse lugar que ele está falando, ó cativa filha de Sião, não é desse lugar aqui onde o cativeiro te colocou no teu pescoço, não. Vai tomar assento onde Deus já colocou os outros irmãos que creram na palavra de Deus.
Porque assim diz o Senhor, por nada foste vendido, mas sem dinheiro vocês serão resgatados. Cristo pagou, Cristo se assentou, Cristo fez tudo que precisava ser feito. Agora vai governar. Vai deixar Deus governar a tua vida. Vai governar em parceria com Ele, no comando dele. Vai ser rei. Vai ser senhor, senhora. Vai ser filho, filha. Vai lá. Deixe de andar sozinho, cabisbaixo, só tendo derrota, só andando em questionamento, em dúvida. Ai, por que será que Deus é comigo? Ele está falando, filha, eu fiz uma cruz, me preguei nela e dei um trono para você. Agora você vai querer ou não? Judicialmente já fiz tudo e agora estou te dando uma ordem, vai lá sentar. Se você não sentou ainda, vai lá sentar. Estou mandando. Veste-se, reveste-se, solta, quebra e vai assentar. Sai desse lugar do cativeiro, porque eu estou te dando recurso. Sou eu, o Senhor teu Deus, que tenho todo o poder dos céus, na terra e embaixo da terra. Sou eu, o Senhor teu Deus, que está falando. Agora nós vamos acreditar no quê? Na circunstância? Nós vamos acreditar no quê? No que o adversário está falando? Nós vamos acreditar no quê? No nosso sentimento? No nosso pensamento? Que falou, essa palavra aí, ó, tá vendo? Você está fazendo só tique-tique na agenda? Então, não. A palavra de aprovação. Não é palavra de condenação, não. Satanás quer que eu pego a palavra de aprovação, porque é exatamente o que eu estou fazendo, e pegue como condenação. Em vez da palavra ser pão para eu comer, me alimentar e ficar forte, ele quer trazer um tijolo para eu me machucar, que nem o gadareno. Me raspar, me flagelar. Ele quer que eu pegue a palavra de Deus e me transforme numa pessoa cheia de ferida com a própria palavra de Deus, porque aí eu fico sem lugar para correr. Machucada, ferida, Mengeleche, Beuzebu, Pazuzu, Sebastião, Lázaro, essas manifestações das trevas, que tem esse tipo de, como que eu posso dizer, de manifestações, de características, de manter as pessoas chocadas, paralisadas, cheias de dores, principalmente com Deus. Rejeitei, estou assentada. Estou assentado, estou me alinhando, porque eu quero meu Deus com todo o meu coração, com toda a minha força, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Quero voltar ao lugar que eu havia saído. E Deus está me dando flashes desse lugar, e eu creio nisso. Deus falou para mim, a sua cabeça adoeceu. Mas enquanto a tua cabeça é curada, você continua fazendo a minha obra. As suas emoções adoeceram, mas enquanto as suas emoções são curadas, continue fazendo a minha obra. E eu estou aqui na autoridade de Deus para falar aquilo que Deus quer que nós façamos, por onde Ele quer que nós venhamos andar, para que o imundo e o incircunciso não tome mais assento nas nossas vidas e nos governe, e seja verdadeiramente como porcos andando no meio da nossa sala, e nós passivos, aceitando essa sujeira, essa imundície. O Senhor está te chamando. Pegue a tua ceia, pegue o corpo do Cristo vivo, pegue aí o teu vinho, e fale para Deus, Deus, eu quero essa realidade na minha vida. O Senhor não está me chamando para uma filosofia de vida. Tu não está me chamando para uma mentalização. Tu está me chamando para ruminar essa palavra ser um alimento para mim. Uma palavra que me traga graça, edificação. Essa é a palavra de Deus verdadeira. Ela transmite graça àqueles que ouvem. E ela traz edificação. Então, pega essa palavra, não permita que ela se transforme numa pedra. Coma dessa palavra, beba da realidade do Cristo vivo a nosso favor. E põe o adversário para correr. Diga para Deus, Deus, eu estou interessada no que tu estás falando para mim. Me ajuda, no que eu não consigo, me ajuda, me ajuda. Eu estou em governo. E vou me levantar para vencer isso, aquilo e aquilo outro, quando o Senhor se levantar. Porque eu não tenho força para vencer isso. Eu não tenho força para dar comando para isso parar de me atormentar. Mas o Senhor tem para mim, então se é no relacionamento aqui contigo, assentado agora no trono do Pai, é nesse lugar que eu vou ficar. No trono do Pai, irmãos. O Pai tem um trono e deu para nós. Somos filhos. A primeira investidura, primeiro revestimento, primeira força da nossa identidade é sermos filhos. Vamos deixar de andar na orfandade.
Uma coisa muito importante que o apóstolo falou, e nós ministramos aqui na nossa igreja na terça-feira e depois na quinta-feira, foi a respeito de nós tomarmos posse daquilo que Deus nos dá. Porque eu posso oferecer esse cálice, esse pão para a igreja e ficar no ar. Deus ofereceu para nós paternidade. Mas quantos não estão longe da paternidade de Deus, porque o adversário colocou uma venda, colocou uma cortina entre o nosso entendimento e a revelação da palavra. Nunca somos filhos, nunca nos sentimos aceitos, nunca nos sentimos amados, nunca nos sentimos perdoados. Estamos sempre em dívida com Deus. Por quê? Porque tem uma obra das trevas no meio da nossa vida, no meio do nosso caminhar com Deus. Deus está falando: tu és meu filho, eu te gerei. Eu te gerei. Eu te gerei para você entrar debaixo da manifestação do homem que se perdeu, para que você pudesse resgatar o homem para mim, nascido de mulher, nascido sob a lei, para que pudesse ter legalidade para morrer por eles. Eu sou o Deus que me interesso por você. E eu te fiz um caminho, um novo e vivo caminho. Aceita a minha paternidade. Mas aí o adversário vem, aí você não é digno. Verdadeiramente não somos. Mas há um Cristo que domina sobre mim no temor de Deus. Ele é meu justificador. Ele me justifica diante do Pai. E eu vou entrar sim. E vou comer com Ele. E vou andar na presença dEle. E a presença dEle me fará perfeita. Perfeito. Não vou andar só, porque eu sozinho não vou ter aperfeiçoamento nunca. E olha o que a palavra de Deus diz, irmãos. Olha aqui, ó. Em Hebreus, capítulo 10. Quer ver aqui, ó? Remove o primeiro. Aqui. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Mas olha aí, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. E aí ele fala: aguardando daí em diante até que os inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Olha o que ele fala agora. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre todos quantos estão sendo santificados. Então Deus sabe que você está num processo de santificação. Pare de dar crédito aos espíritos de acusação e condenação. Aperfeiçoou para sempre. Aperfeiçoou para sempre. Diga aí, aperfeiçoou para sempre a minha vida. Eu estou sendo santificado. Eu quero a santificação. Não estou com brincadeira. Posso estar enfraquecida. Mas o Senhor diz que o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então vou me fazer fraca cada dia mais. Diante do meu Deus, diante do meu Senhor. Para que ele tribute a força dele para mim, para que eu me levante e seja forte. Digo fraco, eu sou forte. E eu serei forte no Senhor. Porque a carne é fraca para obedecer a Deus, irmãos. Preste atenção nisso. A carne se faz forte para desobediência. Então ela é forte. Então ela precisa morrer. Então nós precisamos entender que quem faz essa morte é o Espírito de Deus. Se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo, aí você vai viver. Mas diante disso tudo, nós temos que nos fazer fracos diante de Deus. Digo fraco, eu sou forte porque Ele habita em mim, Cristo habita em mim e eu vou vencer. Eu estou assentada, eu estou no descanso perfeito do meu Deus. Eu fui aperfeiçoada e estou em processo. Não estou perdida, eu estou em processo de santificação. Vamos vencer as condenações e as acusações. Amém? Vamos tomar esses elementos benditos quando se juntam dentro de nós. É o Espírito de ressurreição e vida que se manifesta. Amém? Pai, em nome de Jesus, apresentamos a nossa ceia diante de Ti. Queremos verdadeiramente que esses elementos unidos dentro de nós, Pai querido, eles façam uma revolução dentro da nossa vida, trazendo a ressurreição do Cristo vivo cada vez maior dentro de nós, para que as lâmpadas da menorá sejam acesas, para que o pão da presença, Pai querido, seja maravilhosamente degustado por nós, comido por nós, o lugar, ó Rei da Glória, onde é apresentado o incensário da adoração seja manifestado. E nós venhamos a ter uma comunhão tão tremenda e perfeita contigo, porque Cristo nos aperfeiçoou para sempre. E estamos sendo santificados. Estamos em tua presença, por favor. Ei, ei, ei. Ei, que esse lugar de governo esteja firme
dentro de nós. Faz isso no nosso meio, em cada família, cada lar aqui representar. O Senhor é Deus. Nos alimentamos de Ti, Espírito de vida. Em nome de Jesus. Amém? Amém, meus amados. Glória a Deus por essa palavra. Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Um excelente Shabat na presença desse Deus tão maravilhoso, tão tremendo, tão perfeito. De domingo para segunda não temos o Oséias, o apóstolo vai estar comigo lá na cidade de Agudos, não é? Para fazermos essa pequena intervenção aí cirúrgica. Amém? Em nome de Jesus, continue orando para que o Senhor dê perfeita paz e governo para nós naquele lugar, em nome de Jesus, amém? E segunda-feira não temos o Oséias cedo, não temos o Oséias da tarde, amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe, fique na graça. Shabbat Shalom, muito obrigada. O Senhor é bom, amém?